Houve um tempo no Brasil, até pouco tempo atrás, em que a gente não se importava, não entendia de política tanto quanto agora, e a gente não percebia como muitas informações que vêm da política eram manipuladas, como alguns jornalistas, alguns repórteres informavam mal, ajudando alguns candidatos, ajudando alguns governos e enganando a população com informação distorcida. Então a gente não entendia, não ligava, não percebia que existe tanta militância, né? Tantas pessoas com parcialidade na hora de fazer o jornalismo. Então a gente passava batido, a gente ouvia e acreditava em tudo que a gente via. De certo tempo para cá que a gente passou a detectar como funciona a política, porque as informações chegaram mais fácil até nós, porque a gente teve mais transparência na política, porque a gente teve mais acesso à informação para comparar com as informações que nos fala. E agora fica fácil a gente detectar quando tem alguém querendo nos enganar, nos passar para trás, nos conduzir ao engano. E agora a coisa mais fácil do mundo é perceber que um jornalista está adotando um lado ou outro lado político, né? Na hora de fazer uma reportagem falando da política, ou na hora em que ele vai fazer um debate, na hora que ele vai fazer uma entrevista ou organizar um debate, a gente percebe facilmente que ele pende para um lado ou para outro. Então não tem muito como esconder. A gente tem visto aí que de um certo tempo para cá, as entrevistas, a mesma emissora, os mesmos jornalistas faz uma entrevista com um candidato, com as perguntas seguindo as regras e o critério, e para outro ele já faz seguindo outros critérios, né? Como se fossem outras regras. Por quê? Porque eles têm um lado. Então, para aqueles que estão do lado dele, do lado que ele está apoiando, né, ele vai fazer perguntas para ajudar a esconder o que tem de errado sobre aquele candidato. Ele vai tentar fazer perguntas mais amenas. Ele vai contribuir para que aquele candidato se dê bem, né, e mostre até como resposta coisas boas, né, para mostrar para a população. Já aqueles que eles não apoiam, ou por um motivo ou por outro, eles vão fazer perguntas que incriminam. Muitas vezes tem perguntas que eles duram uns 5 minutos só fazendo a pergunta, como se estivesse ali armando para cair naquela resposta que eles querem, e quando o candidato começa a responder que não vão na direção, a resposta não vai na direção daquilo que eles estão esperando, eles querem barrar e não querem deixar o candidato terminar, concluir a resposta, não querem deixar falar, porque eles querem que a resposta seja aquela que eles estão esperando, porque eles já armaram, já fizeram tudo para chegar naquela resposta. Quando o candidato sobressai e responde de uma forma em que ele não cai na armadilha, eles até se exaltam, né? E pula para outra, passa para a próxima pergunta, fala que o tempo acabou. Então a gente percebe claramente que acontecem essas coisas. E aí não acontece só no jornalismo, só na imprensa, não. Acontece também com os artistas. De um certo tempo desse para cá, a gente viu muitos artistas se manifestando politicamente, né, a favor de apoiar um político ou outro. Isso não acontecia muito assim, com frequência. E o caso mais recente que a gente tem foi esse aí do debate lá no Flow Podcast, que o Tramontina estava ali apresentando o debate, era o apresentador, e eles criaram a regra ali que em três advertências expulsaria, né, o candidato que cometesse o mesmo erro, de acordo com aquelas regras, 3 vezes, né, que fosse advertido 3 vezes, da terceira vez seria expulso. E aí o Pablo Marçal foi expulso, e o Tramontina falou: eu como apresentador, eu posso expulsar, estou expulsando, o apresentador está te expulsando porque você cometeu o mesmo erro 3 vezes.
sendo que as pessoas perceberam que ele ou intencionalmente ou não, ele contribuiu para que chegasse a esse ponto, onde ele deixou o candidato da Atena falar até o final e não barrou, não interrompeu quando o candidato da Atena cometeu o erro ali, de acordo com as regras, deixou para ele terminar a fala e só depois ele avisou que o candidato da Atena tinha ganhado uma advertência. E depois, quando o candidato Marçal foi falar, ele ia interrompendo a cada vez que precisava dar aquela advertência e parou 3 vezes e expulsou. E aí todo mundo percebeu muitas vezes que as pessoas não estão preparadas, né? Que a gente percebe claramente que as pessoas têm um lado, né? Que até mesmo no jornalismo ele tem um lado onde eles, se alguém cometeu um erro aqui e é do partido que eles apoiam, eles camuflam, eles passam o pano, eles escondem e não reclamam. Mas se for alguém que eles têm como adversário ou como alguém que eles não apoiam, eles vão criticar, e se for um crime eles vão acusar e conduzir a pessoa, e vai conduzir a pessoa para a punição, né? Vai fazer com que aquela pessoa seja presa. Então, o nosso país está assim, as pessoas se juntam, se formam grandes coligações, tem candidato, pessoas na política que apoia tudo, que abraça tudo. É impossível você abraçar todas as coisas, você agradar a todo mundo. Já sabe que aquele que agrada a todo mundo, aquele que vem também com falas bonitas, querendo fazer tudo correto, as pessoas do politicamente correto, querendo também, cobrando que os outros façam, que os outros falem bonito, que os outros falem com etiqueta, que se comporte, né, com etiqueta, que fale bonito, que não seja agressivo, porque eles querem se apresentar na frente da câmera, né, como pessoas comportadas. Mas a pior coisa que atinge a população é a corrupção, é as coisas que existem, que causam danos à sociedade. E não a forma como fala ali, não importa muito. Mas para eles vêm com paz e amor, muitas vezes, mas por fora eles estão muitas vezes cometendo corrupção e sem se importar com a população, né, desviando dinheiro público. Então eles dão muita importância à aparência, né? Mas muitas vezes é para esconder, né? Eles vêm travestidos de bons ali, mas eles estão juntos em muitos casos, fazendo consórcio. Muitas vezes está junto alguns partidos, alguns políticos, algum grupo deles, né, que é envolvido em algum acordo para vamos ganhar junto essa prefeitura e quando a gente ganhar, chegar lá a gente divide os cargos. Existe esse tipo de coisa. E aí estão junto também, precisa da força da mídia, dos canais de comunicação, de alguém ali para dar apoio, de artistas, pessoas que vão fatiar depois o prêmio, né? Eles tratam a conquista de uma eleição como um prêmio onde eles vão dividir depois. E não era para ser assim, é para eles entrar lá como funcionários que vão transformar aqueles recursos adquiridos lá na prefeitura, que eles vão ocupar, transformar aqueles recursos em benefício para a população. Essa é a função certa da política. E a gente tem que, ainda bem que cada vez mais o brasileiro está percebendo isso, está acompanhando, entendendo de política, está sabendo criticar, acompanhar, cobrar, né, participar, e a gente vai eliminar essas pessoas da velha política.